Paz do Senhor Jesus, queria trazer com vocês, fazer uma breve reflexão, né, a respeito dessa lição que nós estamos estudando em defesa da fé cristã. E durante esse período que a gente está estudando essa lição, e aí me veio uma reflexão, a gente falar algo breve aqui a respeito da temática dessa lição, né? Observando aqui esse ponto, né, da lição que nós estamos estudando, e aí eu estava fazendo uma reflexão interessante a respeito da nossa fé cristã, né? Que é um desafio nos dias de hoje, a gente temos todos os dias, é um desafio muito grande para nós que somos cristãos. E a fé cristã ela não é fácil. A fé cristã ela é cheia de desafios, e para a gente vencer esses desafios, a gente só vai vencer se a gente de fato tiver alicerçado nessa fé cristã, ou seja, nessa fé onde o alvo é Cristo. O problema é que, a maioria das vezes, nós, como cristãos, conhecemos muito pouco daquilo que nós pregamos. Nós temos um conhecimento muito baixíssimo a respeito desse Cristo que a gente prega. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Se fala muito, mas de fato, quando a gente vai averiguar o conhecimento é muito pouco com relação àquilo que a gente professa como fé cristã. E é por isso que eu falei no início que é um desafio muito grande, porque as correntes estão aí ao nosso redor, né? As seitas continuam ao nosso redor, né? Cada um com a sua crença, cada um com sua religião, mas o que a gente olha e fica procurando é de fato a fé em Cristo, né? Essa salvação baseada na pessoa do Cristo. E aí onde é um problema muito grande, porque por nós não conhecermos de fato aquilo que pregamos, a gente não tem uma base sólida na palavra, no conhecimento das Escrituras, a gente se embaraça fácil e a gente cai muito fácil em qualquer vento de doutrina, porque a gente de fato não conhecemos aquilo que pregamos. A gente apenas folheia algumas páginas, dá uma olhada em alguma escrita de algum capítulo, lemos aqueles versículos que nos agrada, que nos conforta, né? E haja aqueles que diz que o livro dos Salmos é o livro da poesia, é o livro que traz aquelas mensagens o qual nos alegra, nos conforta, nos anima, mas porque a gente só vê a parte de cima da letra. Mas tanto os Salmos como Cantares de Salomão, quanto os livros poéticos, todos eles são uma escrita bem didática e gostosa de ler, mas neles contém a verdade absoluta da palavra de Deus e o ensinamento. É tanto que o livro dos Salmos é um livro de lei, é um livro que foi feito para facilitar o compreendimento das leis, né? E é quando a gente pega o livro do Salmo, você observa que dentro do livro dos Salmos está aplicada todas as leis, né? E também você pega as letras do alfabeto hebraico, está tudo dentro do livro
dos Salmos, né? Então, por mais que seja aquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Salmo 91, Salmo 128, Salmo 46, né, nos conforta, mas na verdade, o relato, quando a gente vai ler todo o contexto, é muito mais profundo. Então, eu estou citando só esses exemplos, só para a gente, de fato, entender o quanto a gente conhece pouco das Escrituras e dessa fé que a gente professa. É por isso que essa lição veio justamente para nos alertar mais uma vez, né? Para que a gente, de fato, tenha conhecimento bíblico, conhecimento das Escrituras, para, de fato, a gente defender a nossa fé cristã. E por que nós precisamos defender? Precisamos defender justamente porque estamos sendo, né, sempre alvejado por outros ventos de doutrina. E o que vai fazer a gente permanecer nessa fé cristã é o conhecimento nas Escrituras. Porque se a gente não tiver conhecimento de fato desse Cristo que a gente tanto fala, né? Se a gente conhecer somente por cima e aquilo que a gente fala, se a gente de fato não tiver um encontro, né, aquele que a gente chamamos de uma experiência pessoal, aquele encontro, aquele choque, assim como houve com o apóstolo Paulo, né, esse verdadeiro encontro no caminho, e esse verdadeiro encontro, ele, na medida que ele acontece, há esse choque entre a pessoa de Cristo confrontando a nossa pessoa, a mudança ela é radical. É impossível se ter um encontro com Cristo e continuar com as mesmas atitudes. Observe que a partir do momento que ele teve esse encontro com Paulo e Paulo teve esse encontro com ele no caminho, a primeira coisa que o texto vai dizer é que Paulo, né, o Saulo, a primeira coisa que aconteceu em sua vida foi a queda. A primeira coisa que lhe aconteceu, ele caiu. Depois, ele fica cego. Mas observe que Paulo vai dizer, que Saulo vai dizer: quem és, Senhor? Logo ele identificou que aquele a quem ele o encontrou no caminho era superior a ele. Logo ele entendeu que ele já estava ali. Você observe que a partir daquele encontro, Paulo já não era mais, Saulo já entendeu ali que ele já não era mais um senhor. Ele já não era ele que estava no domínio da situação, aquele que saiu com cartas na mão para perseguir o povo e para maltratar o povo. Ele estava como Senhor, mas ele encontrou outro superior a ele, e observe que a fala dele é extraordinária quando ele diz: quem és, Senhor? A gente diz: quem és, Senhor? Quando a gente reconhece que tem alguém acima de nós. Então observe que Paulo entendeu isso perfeitamente. E depois desse encontro com esse Senhor, que o próprio Paulo o declarou, observe que a sua vida não foi mais a mesma. A mudança foi radical e a gente vê o que aconteceu na vida desse grande homem de Deus e essa mudança radical. Porque quando se encontra com Jesus, ou quando Jesus nos encontra, tem que haver uma mudança e é impossível a gente continuar a mesma pessoa. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, de fato, precisamos esmiuçar as Escrituras para, de fato, a gente ter uma base sólida, uma base firme, para que a gente possa defender a nossa fé. E por que defender a nossa fé? E observe que os ataques, é interessante quando a gente vai para o livro de Efésios, que fala da armadura de Deus, observe que os ataques, eles são em todas as áreas.
Então é preciso que a gente também tenha defesa em todas as nossas áreas. Deixa eu pegar para a gente ler aqui em Efésios, para ficar mais fácil de a gente compreender aonde nós queremos chegar. Observe bem em Efésios, as armaduras de Deus, o que é que vai dizer. Veja Efésios 6 e o 10, o que vai dizer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Observe que o apóstolo está dizendo aqui que não é somente uma parte da armadura, e é o que eu falei nesse instante, nós precisamos estar revestidos em todas as áreas, em todos os aspectos do corpo. Não é proteger só a cabeça, mas a armadura ela tem que ser completa. A armadura ela tem que estar da cabeça aos pés. E ele vai continuar dizendo, com toda a armadura de Deus. E observe também outro ponto aqui, que a armadura ela só serve para nos proteger se for a de Deus. Se nós estiver utilizando qualquer outra ferramenta como armadura, não vai servir. A armadura que nós precisamos é a armadura de Deus. Então ele vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Observe que ele vai frisar mais uma vez, pegue toda a armadura de Deus. É toda, não é só uma parte. Então observe que ele vai dizer para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecem inabaláveis. Então observe o que ele vai dizer, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, observa aqui que ele já vai dar os detalhes aqui das armaduras, de toda essa armadura. É cingido com a verdade. Quem professa esse Cristo e professa em defesa da fé cristã tem que andar com a verdade. Aí depois ele segue, e vestido a couraça da justiça. É o segundo componente dessa armadura. O segundo elemento dessa armadura. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Os pés precisam estar calçados. Os pés calçados fala de caminho longo, de jornada longínqua, e só chegamos mais longe se estivermos com os pés calçados. Tem muita gente parando na caminhada porque os pés estão descalços. Isso é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Ninguém chega mais longe descalço. É impossível alguém descalço chegar à distância daquele que está calçado. Não vai chegar. Porque nessa caminhada o sol é calcicante, à noite o chão é frio. Então, com os pés descalços, logo você corre o risco de fazer bolha, logo você corre o risco de corte, arranhões, porque você está descalço. E com isso o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho porque os pés estão descalços e você não vai conseguir mais chegar mais longe. Mas quem tem os pés calçados, ele vai chegar mais longe.
E eu ainda vou mais além. Quem está com os pés calçados chega até o destino certo, o destino que foi projetado. Então, observe que tem que estar com a armadura completa. Preparados, com os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz. E ele continua, segurando sempre o escudo. O escudo é a arma do guerreiro. O guerreiro é impossível ele se defender sem um escudo. Ele precisa ter o escudo na mão para fazer a defesa. E olha que nós estamos falando dessa lição maravilhosa, em defesa da fé cristã. E para defender a nossa fé, precisamos dessas armaduras. E o escudo é uma armadura, é uma parte da armadura também que não pode faltar. É mais um elemento. O escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe que o escudo, ele fala que é preparado com o escudo da fé. É justamente o que estamos falando nessa lição, em defesa da fé. Mas você só vai defender a sua fé se você de fato tiver com esse escudo. É preparação. Esse escudo é quando vem os ataques, você levanta o escudo, está preparado para defender. O escudo, a espada, são símbolos da palavra de Deus. Então, jamais você vai conseguir defender a sua fé sem esses componentes dessa armadura. E observe que ele continua dizendo, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos, a gente sabe na guerra, que era aquilo que era atirado, e ele vinha com muita velocidade. Você tinha que estar com o escudo para colocar na frente, para abater os dardos do maligno. Usem também o capacete da salvação. O capacete fala de proteção na cabeça, é a proteção na mente. E para que não entre aqui na nossa mente, precisa estar com o capacete. O capacete é que vai fazer com que vai ser a peça fundamental para proteger a mente nos ataques que vêm dentro da nossa mente. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja que a armadura ela tem que ser completa. E a espada, ela fala da palavra. É impossível você vencer uma guerra, você defender a sua fé cristã, se você não tem uma base bíblica, se você não tem uma base firmada na palavra de Deus. Você não vai conseguir. E aquilo que eu falei no início do vídeo, logo, qualquer dardos inflamados, né, do maligno, com um vento de doutrina que não é bíblico, nós vamos estar o quê? Muito apto a cair. Por quê? Porque a gente não está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente não conhece as Escrituras e por isso a gente vamos ser vencido fácil. Então, esse livro, esse capítulo 6 de Efésios, ele é bem detalhista e dá todas as características e os detalhes de que a gente precisa para defender a nossa fé. Então, ele diz aqui, né, no final, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua no verso 18, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é só a minha pessoa, mas é a todos. Oração coletiva, congregacional, apresentando-nos uns aos outros. Observe por que ele está dizendo isso. Porque o guerreiro não vai para uma guerra só. Ele vai com equipe, ele vai com exército, ele vai com batalhão. E ali tem que estar todos no mesmo propósito. Todos defendendo a mesma pátria
e o mesmo comando. É isso que ele está dizendo aqui. Então essa oração ela não pode ser uma oração somente pessoal, não, porque a gente está num coletivo, estamos num grupo, estamos numa batalha, intercedemos e lutamos pelos outros. Então, observe que esse livro de Efésios, né, essa carta aos Efésios, e o capítulo 6, é um capítulo maravilhoso, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18 que a gente lemos, você observa que é justamente o que a gente estava falando no início a respeito da defesa da nossa fé cristã. É impossível defendermos a nossa fé cristã se a gente não tiver essa armadura completa. Precisamos ter todos os elementos e todos os componentes da armadura, e essa armadura ela só serve se for a de Deus. Então, essa lição ela desperta a gente para muitas coisas. Primeiro, para que a gente de fato possa entender o que é a defesa da fé cristã. Porque há muito tipo, como a própria lição está dizendo, há muitas apologias, muitas fé. Todo mundo diz eu tenho fé, mas a fé que nós precisamos é a fé em Cristo. Essa é o princípio da fé, é em Cristo. Essa é a fé verdadeira. Então, precisamos ter todos esses componentes da armadura, para que a armadura possa ser completa, porque só vamos vencer essa guerra, só vamos ter autoridade em defender a nossa fé cristã se a gente estiver com toda a armadura de Deus. Só assim venceremos e chegaremos mais longe. Então, fica de reflexão para nós essa lição. Nós possamos, de fato, estar firmes naquilo que nós pregamos e naquilo que nós confessamos como cristão e como fé autêntica na pessoa de Cristo. Sem Ele e sem essas armaduras que o próprio texto vai dizer que é de Deus, nós não vamos vencer essa guerra. Então, essa lição está maravilhosa e cada lição que nós temos, cada domingo que passa, nós temos aprendido mais, temos feito uma análise, uma reflexão, para que a gente possa ver onde a gente, de fato, precisa melhorar mais. E garanto para você que o princípio para tudo isso é a palavra de Deus. Então, se dedica mais à palavra de Deus, dedica mais na leitura, devocional, oração, jejum. Só assim nós vamos ter base bíblica e base sólida a defender a nossa fé cristã. Esse foi um momento de reflexão aqui do seu canal, do seu momento EBDcast. A lição está extraordinária e fica na paz. Espero que eu tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. Fica na paz.